Rapaziada, tudo beleza? Aqui é o João do canal Nerd Ruivo e hoje a gente vai falar sobre os melhores filmes de zumbis na nossa opinião. Então, eu trouxe um amigo meu para me ajudar aqui, nosso querido amigo, opa, do outro lado, Matheus. Como é que tá, meu amigo Matheus? E aí, fala galera, beleza? Matheus Silva aqui na área, mais uma vez aqui no Nerd Ruivo com meu parceiro João. É uma honra, sempre um privilégio estar aqui te acompanhando, curtindo o teu trampo aqui e poder participar aí desse nosso bate-papo hoje, que é um tema rico, que é um dos temas que eu mais curto na cultura pop aí, então a gente vai ter bastante coisa para falar, cara, vai ser legal. Não, com certeza. Eu acho que falar sobre o tema de zumbis é um tema muito abrangente e sem falar que é muito legal porque zumbis não é só aqueles mortos-vivos igual do The Walking Dead, né? São ou pessoas que têm doenças e se transformam nisso. São mortos que voltam à vida também. Sim, isso mesmo. Então tem bastante história, bastante coisa para falar, várias formas de zumbi, vários jeitos que os filmes foram feitos. Filmes que foram usadas a temática zumbi, mas na realidade estavam construindo uma crítica social, falando sobre consumismo, sobre racismo, sobre preconceito, sobre tudo isso, assim. Esses filmes envolvem esses temas, às vezes nas entrelinhas e às vezes escancarado, né? Não, com certeza. Às vezes a gente vê que é sem passar despercebido. Porque eu acho que Apocalipse Zumbi, muita gente sempre pensa assim, pô, uma hora vai ser real, uma hora vai acontecer alguma coisa, né? Vai saber. Agora a gente tá tendo a série do jogo, né? Tá tendo a série de The Last of Us ali. E de todas as ideias possíveis de um apocalipse zumbi, o mais perto que o ser humano pode chegar é o que a série mostra, que é o que acontece no jogo também, que é aquela infecção a infestação pelo fungo. Sim. O fungo, na ciência, realmente ele faz isso. Existem registros, né, da formiga. Se catar, tu acha as vídeos de uma formiga sendo dominada pelo fungo, mas aí tu vê a proporção, o tamanho da formiga, vê o fungo e tal. Aquilo realmente é real. O Cordyceps, que chama, ele realmente ele toma conta de pequenas coisas e tal. Então, o mais próximo que a humanidade pode chegar de uma infestação zumbi é o jeito que a série The Last of Us trata. Mas, né, vai saber. Vai saber. E só esperando pra ver o que vai acontecer, né? Porque é muita gente que fala muita coisa e tal. Mas eu vou falar uma coisa, ô Matheus. É um filme que a gente não botou na lista, que eu vi até achei bem interessante. Se chama Meu Namorado é um Zumbi. Eu peguei, vi a capa e falei assim, ixi, é um filme teen. É um filme com aquela temática, de adolescentes, escola e tal. Não era nada disso. É simplesmente um zumbi que não tinha morrido por completo. Na mente dele ainda estava humano, só que sem memória nenhuma de quem ele era. E do nada começou a aflorar o sentimento dele por uma humana, cara. Assisti. Você assistiu, né? Cara, eu achei tão interessante, tipo, começar a aflorar o sentimento dele e pelo sentimento começar a aflorar o sentimento do amor, da amizade. A força do amor traz ele de volta, né? Assim, eu achei a forma interessante. Não sei quem tá aí no chat comentando, não sei se achou interessante. Não, é divertido. Mas sim, na capa a gente é uma enganada. Acha que é uma série de adolescentes, mas não é nada, é totalmente diferente disso. E recomendo vocês assistirem. E agora vamos falar dos zumbis que são muito mais esqueléticos, muito mais zumbis que o seu Madruga. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! O primeiro registro de um filme de zumbi é de 1932. Sim. E é um filme que chama White Zombie. Ele basicamente conta a história de um cientista louco que cria uma fórmula lá. Quem vive o personagem é o ator chamado Bela Lugosi, que é um ator muito conhecido dos anos 30, 40. É o cara que fez o Drácula e tal. E ele fazia muito esse tipo de filme trash pra época, assim. E esse primeiro filme retrata um cara que inventa uma fórmula e ele zumbifica operários de uma empresa
para que esses caras trabalhem dobrado, que eles não precisem parar e tal. Então eles ficam... É o primeiro registro, mas não tem nada a ver com morto-vivo, entendeu? Não tem nada a ver com isso. É uma parada que ele pega humanos e transforma o cérebro desses caras para eles serem condicionados a fazer uma atividade e não precisar parar nunca. É o White Zombie de 1932. É o primeiro filme que a gente Caraca. tem. Pô, que show. Não é bem como a gente vê hoje, mas é a primeira coisa sobre zumbis, é isso, né? Certo. Mas é bacana, cara. Eu sei que não é que nem carne apodrecendo, essas coisas, mas não deixa de ser um tipo de zumbi. Você ficar sem ter vontade própria, sem mente nenhuma, escravizar, fazer algo eternamente, é um tipo de zumbi. Era isso. Essa era a ideia desse filme, de 1932, o primeiro que a gente tem, o primeiro registro. Cara, que bacana. Eu acho bem legal, né? E agora vamos começar com a lista que você mandou para mim também, que é sobre o primeiro filme zumbi, que é A Noite dos Mortos-Vivos, dos anos 60, que na sinopse é um grupo de pessoas que se refugia de uma casa abandonada quando cadáveres voltam à vida e tentam devorar os vivos. Pois é, desse jeito, gente. Isso aí. O Pragmático, eu não entendi o nome. Pragmático, eu acho que fala assim, faz o possível para controlar a situação, mas quando o zumbi cerca o local, os outros sobreviventes entram em pânico. Rapaz, só de ver a sinopse a gente já sabe como é algo bem diferente. Mas me explica aqui por que você colocou nessa lista. A primeira coisa para se dizer sobre alguns filmes que estão nessa lista é que a gente tem que entender eles dentro da época que eles existiram, tá? Que eles foram lançados. Ele é um filme que hoje, inclusive, o original dele é em preto e branco. Depois foi feita aquelas remasterizações e até foi botado cor nele. Mas o original é todo em preto e branco, tá? Então, assim, ele tem um ritmo mais diminuto. Ele é mais parado, sabe? Mas ele é basicamente um casal de irmãos que vai visitar o túmulo da mãe ou do pai, uma coisa assim. E aí o irmão começa a brincar com a irmã, os mortos vão voltar e tal. E ele começa de galinhagem e acontece alguma coisa ali que realmente os mortos voltam. E aí eles fogem, o irmão é pego no caminho, né? E ela vai parar numa casa. E nessa casa existem alguns sobreviventes, né? Uhum. E aí esse filme trata sobre esses caras presos dentro dessa casa, sem poder sair. O protagonista é um ator negro. Pra época, um negro protagonista não era assim de acontecer, mas era um protagonista negro, o ator. E essa casa, eles fazem de tudo para os zumbis não entrar, mas eles precisam sair. Então, eles tentam se refugiar no porão. Aí tem uma briga, uma disputa de poder, porque o ator negro tem uma arma e o outro cara que tá dentro da casa não tem. Só que esse outro cara não consegue enxergar o personagem, esse cara negro, como líder da parada, por ser negro. Isso não é dito, mas é o que dá a entender. É uma das críticas que dá a entender. Então, ele cria uma atmosfera de uma coisa entre aquelas pessoas que estão dentro da casa para uma tomada de poder, para ver quem vai ter uma decisão enquanto o real problema tá acontecendo, tá ligado? É uma disputa interna de beleza. É isso que tenta passar, né? Eu não sei se vale dar spoiler, João. Não, pode ser, porque é um filme antigo e mesmo quem não viu, não tem problema com spoiler, porque aí pode pular até chegar a parte que interessa. É que assim, o principal ponto desse filme é o jeito que eles tratam esse cara por ele ser negro. E aí é o final. Enquanto tudo tá acontecendo, todos esses zumbis esses mortos-vivos estão vindo em direção à casa. Todos os diálogos, tudo que acontece dentro da casa é altamente positivo para tu entender que era uma forma de racismo. Tanto que no final, patrulhas, pessoas, policiais, delegados, eles começam a varrer o lugar, matando todos os zumbis. Todo mundo eles vão matando com um tiro na cabeça. Lembrar que isso foi criado pelo Romero, que foi o cara que criou esse filme. Quando se fala em Romero, se fala em zumbi, é o cara que criou essa mitologia toda de tiro na cabeça, de morto-vivo.
É o Romero, são as histórias do Romero. E... posso parecer tonto, mas falando em Romero, eu acabei lembrando do César Romero do Batman. E aí, no final, quando tudo desenrola, que tá amanhecendo o dia, muita gente morre dentro da casa e o ator, o personagem, o negro, ele não morre. Ele consegue sair, ele consegue botar a cara pra uma janela e tenta sair. Quando Caramba. ele sai, alguém dá um tiro nele e mata ele, o cara que foi o protagonista do filme todo. E a frase do cara que atira é: eu acho que esse era o último, eu não aguentava mais esse povo. E aí tu faz a relação do ele tá falando de quem? Dos negros ou ele tá falando dos zumbis? E o filme simplesmente termina. E esse é A Noite dos Mortos-Vivos. Qual é o ano dele mesmo? Eu não lembro. 1968. Eu acho que é. 1968. Cara, eu acho que o que dá pra gente perceber que dependendo do filme é uma lição de moral pra todo mundo, né? Porque, principalmente nessa época, foi, na realidade, uma lição de moral e falando assim, ó, tá vendo como é ruim ser desse jeito? Sabe, já era uma crítica social pra época, em 68, né? E ainda mais dentro dos Estados Unidos, que é um país que até hoje a gente vê muita manifestação de racismo, né? Sim. O racismo nos Estados Unidos ainda é pregado, porque tem uma emenda na Constituição americana que dá o direito dessas pessoas a se manifestarem. Foi a treta que aconteceu com o Monark falou aquelas merda lá. Tipo, os Estados Unidos dá direito às pessoas se manifestarem para qualquer coisa. Então a gente já cansou de ver os manifestantes a favor do racismo, sabe? Andando nas ruas também, como se estivesse tudo bem, sabe? Já vi cenas dos caras sendo racista e ser uma como é que chama? Uma manifestação autorizada e sendo conduzida por policiais negros, sabe? De tão absurdo que é nos Estados Unidos. Isso aí já é muito antigo. Uma das primeiras vezes que a gente teve isso retratado e como uma crítica foi nesse filme aí, A Noite dos Mortos-Vivos, de 68. Caraca, hein? Não, você vê, ó, Nerd Ruivo também é cultura, pra vocês verem que aqui é histórico esses filmes, né? Porque você vê, você assiste e dá pra definir como se fosse muito real alguns tipos de filmes também. É verdade. Mas agora vamos pro segundo também, que é A Última Esperança da Terra, que o sinopse é como... Oi? Tu já assistiu? Não, vê a sinopse aí, depois eu te falo. Que são comandados por um ex-jornalista de televisão. Mutantes sensíveis à luz caçam o último homem que restou um dos últimos homens que restou na Terra, né? É isso aí. Cara, a primeira coisa que eu vou falar desse filme é que eu tenho uma lembrança de assistir esse filme bem, assim, acho que com 10, 11 anos de idade, porque o meu pai vivia falando desse filme. Meu pai falava, filme bom é A Última Esperança da Terra, com o Charlton Heston. Porque o Charlton Heston, esse cara ali, tipo, era o modelo do macho dos anos 70, tá ligado? Era o cara... Era um macho alfa. Tipo, ele tava pra uma escala assim, sei lá, vamos botar Stallone, Schwarzenegger, assim, sabe? Ele era esse cara, ele era o cara dos filmes de ação, ele era o cara bonzão, ele era o cara, tá ligado? E tu já assistiu o Will Smith, Eu Sou a Lenda? Sim, já assisti. Pois é, a Sua Lenda basicamente é um remake desse filme. Esse filme, se eu não tô errado, tem um livro também que conta essa história. Mas faz sentido sim, porque, queira ou não, todos não são zumbis, são mutantes zumbificados. Isso. Eles têm uma parada com a luz, eles não podem sair na luz, porque eles são muito sensíveis, né? Já no Eu Sou a Lenda já é uma coisa mais pesada, eles saem pra matar as pessoas mesmo e tal. Sim. Aqui eles querem caçar porque esse cara, ele passa os dias tentando eliminar tudo que ele pode dessa mutação. E Sim. a maior diferença dele pro Eu Sou a Lenda é o final. O final é totalmente diferente, o final desse filme é muito melhor. E também é legal dizer que esse filme, pra época, ele
ele tenta fazer um resgate, assim, fica mostrando ele, buscando coisas da época dele para não deixar essas coisas se perderem para um futuro, entendeu? Um disco, sei lá, um livro, alguma coisa assim. Ele quer manter essas coisas para que se um dia a raça humana volte, ele tem essas coisas existam para ter um norte para essa galera se voltar, tá ligado? Então é bem bacana, com um final muito melhor do final do Eu Sou a Lenda. Eu gosto demais. Caramba! Eu me lembro também num filme que se chama Mundo Mutante também, que eles têm uma pegada bem parecida. Porque é o seguinte, por que chamam eles de mutantes e não zumbis? Porque eles são um tipo de zumbis com raciocínio e são vivos, não são mortos, são só pessoas com muitas feridas mesmo. Isso, é mais ou menos isso aqui também. Então, e no filme tinha uma pegada bem parecida, mas a história era completamente diferente. E vale a pena conhecer esses filmes também, porque são filmes muito bacanas. E, assim, eu me lembrei de uma coisa, Matheus, quando eu estava fazendo aqui a lista, eu me lembrei que eu já vi esse filme sendo parodiado em uma animação, nos Simpsons. Eu acho que foi terceira Casa dos Horrores, ou quarta. Teve uma animação que foi a paródia exata desse filme, onde o Homer, aquela no holocausto nuclear que transformou várias pessoas em mutantes, enquanto outras acabaram morrendo. Eu achei muito bacana essa animação, cara. Eu me diverti bastante. E também, os Simpsons, quando parodia bastante animações, e podem comentar nos comentários. E se vocês quiserem, eu trago até o Matheus. Matheus, você gosta dos Simpsons? Sim, claro. Vamos fazer o seguinte, se o pessoal comentar bastante aqui, a gente deixar bastante like, a gente fala sobre as paródias dos Simpsons. Dá pra fazer sim. Beleza. Então, vamos continuar com a próxima galisca, que é A Volta dos Mortos-Vivos. Eu ia falar A Volta dos que não foram. Ai, caramba. Isso aí foi uma porcaria mesmo, hein? Suspeitei desde o princípio. Bom, aqui a sinopse é meio grande, A Volta dos Mortos-Vivos, e não é Mortos Simpsons. Em um armazém de suplementos médicos, Frank mostra um novo funcionário, que é Fred. Alguns recipientes, rapaz, eu tô falando tudo errado aqui, do exército que contém um experimento secreto. No local, dois liberam acidentalmente o gás que começa a reanimar os cadáveres. Rapaz, essa é meio louca mesmo, hein? Transformando em zumbis devoradores de carne humana. À medida que a epidemia se espalha e as criaturas se manifestam com fome em maneiras sangrentas, bizarras, Frank e Fred lutam para sobreviver com a ajuda de seu chefe e um agente funerário. Esse filme é bem louco, hein? Cara, esse filme, eu sempre que eu posso, eu reassisto ele. Pra mim, dos filmes de zumbi, é o que eu mais acho bacana. Pela temática dele, pela ambientalização dele ser nos anos 80. E ele é basicamente isso ali, meu. É uma cidadezinha e ele tem um necrotério, e aí esse porão é alugado pelas Forças Armadas lá. Tem uns tambor do exército, assim, o cara sempre diz, nunca mexe nisso aqui, um funcionário novo, porque isso aqui pode ter problema e tal. Os caras acabam abrindo aquilo e acabam ficando intoxicados com aquilo. Caraca. E aí, se não me falha a memória, uma pessoa que tá ali, dentro de um tonel, sai um zumbi, sai um morto-vivo lá de dentro. E eles pegam aquilo lá e queimam. Quando eles queimam, a fumaça sobe, começa a chover, e toda aquela química cai na terra do cemitério e os mortos começam a levantar, por causa dessa química que tinha dentro desses galões. E aí, meu, corre pra cá, corre pra lá, e os caras
ficam infectados também, aos poucos eles vão morrendo. Tem uma cena muito bizarra, porque é um necrotério e tem um cachorro, e esse cachorro tá cortado no meio, assim, ó. Putz! Ele tá cortado na lateral, assim, tá como se isso aqui fosse o cachorro e cortassem ele assim. Então tem uma cena que mostra o cachorro andando, daí tu vê, assim, patinha, o rostinho, só que quando a câmera vira, ele tá cotorado no meio, assim, caminhando, aquele cachorrinho, sabe? Imagina um cachorro torado no meio, caminhando. E esse filme tem uma galera, são os amigos de um dos caras do necrotério. Eles estão indo lá se encontrar pra tocar uma festa e tal. E eles passam tentando fugir, eles passam fugindo de um lugar pro outro dentro dessa cidade, tentando ir embora e tal. Até que um deles olha lá e tem um número de telefone num dos barris. Ele pega e liga para aquele número de telefone. Isso dá lá numa base militar. Essa base liga para um coronel da casa do cara, do coronel. O coronel diz: tá, aconteceu? Aconteceu, beleza, dei a ordem, pá. E eles explodem a cidade, velho. Nossa. E eles são mandados pra cidade e matam todo mundo, entendeu? Então, assim, não, mas é um jeito, né? Porque não tem como sobreviver de um ataque zumbi, não tem cura também. Se você vê, se acontecesse na vida real, o que ia fazer? Um zumbi ia te pegar, você ia ser mordido, também ia virar zumbi, ia fazer outro virar zumbi. Cara, ia ser um perrengue que a gente ia passar na vida real. Mas esse filme não deixa de ser um verdadeiro clássico dos filmes de zumbis. Zumbis e mortos-vivos. Esse filme faz uma paródia também com o Thriller do Michael Jackson. É verdade. Eu ia falar também sobre o Thriller. Então, esse filme ele é muito bom. Vale muito a pena. Mesmo sendo antigo, eu tô dando spoiler aqui que acontece no final, mas mesmo assim vale a jornada. Não, vale muito a pena. O importante é vocês assistirem. Mesmo que a gente dê spoiler, mesmo que a gente fala, tire conclusões de vocês também, galera. Vão lá, assistem e falem assim, ó, o que vocês acharam desses filmes? É uma tarefa de casa pra vocês, hein? Isso aí. E, Matheus, eu me lembrei de uma coisa. Se esse filme fosse feito no final, entre o começo e o final dos anos 90, eu acho que queria outro nome. Deu a louca nos mortos-vivos. Pode ser. Agora vamos para o próximo, que é Extermínio. Eu peguei a capa do Extermínio 2, porque eu só encontrei essa. Não, você vê que a gente tá cometendo muita gafe, né? Eu não encontrei outra capa e eu achei que essa aqui era a capa original. E ó, Matheus, o Extermínio de 2002, ele é uma praga que transforma a maioria da humanidade em zumbis seguindo de sangue, que é um clássico, né? Um grupo ainda não afetado se prepara para mais perigosa jornada de suas vidas, que é quem quer chegar a uma fortaleza militar. Ó, essa aqui, João, ó. Opa! Eu tirei, eu acho. Peraí que eu vou buscar de novo. É essa aqui, ó. Que é o Extermínio, que é... mas tem um zóio de um... parece o zóio de um demônio aí, rapaz. Essa aqui é o Extermínio. Deixa eu até fechar aqui, nem precisamos abrir. Mas cara, ele tem uma premissa massa que, tipo, ele tem um início meio Walking Dead, assim. Quem assiste depois acha que tá copiando Walking Dead. Não, já é antes. Que é o cara acorda no hospital. O cara acorda no hospital sozinho, tá em Londres e tá tudo deserto, tá tudo destruído. Aí ele sofre o primeiro ataque e ele algumas pessoas ajudam ele e tal. Essas pessoas querem ir para um outro lugar, onde aparentemente consegue se viver mais tranquilo e tal. Também é mais um filme que trata sobre a relação das pessoas e o quanto até onde o ser humano vai para sobreviver. Esse filme eu não posso falar muito, porque esse filme ele é muito atual, mesmo sendo de 2002. Se tu olhar ele, assistir ele hoje, tu consegue relacionar ao cotidiano do ser humano hoje. Há muita coisa do que a gente viu aí há pouco tempo, sabe? Sobre uma galera doutrinada, uma galera meia burra, sabe? Tá tudo aí. Caraca. Então, assim, ou seja,
já tinha lição de moral antes, já tinha, como vou dizer, o pessoal eles já tinham, não é lacração que fala, já colocavam, eu acho que todo mundo já entendeu, né? A ideia é o seguinte, geralmente esses filmes, ou ele joga só pra diversão, que foi o que a gente viu num filme anterior, tá? Que é A Volta dos Mortos-Vivos, ele é pra se divertir, dar risada, e ter algumas cenas de terror, ter um susto ou outro. Já o Extermínio, que aqui tá o 2, mas no caso o 2 não é tão bom, não. O 2 não é nem perto do primeiro. O primeiro é excelente, tá? O 2 é só mais um filme. Agora, é mais um desses filmes que, assim, que foi feito com essa temática zumbi e ela retrata o cotidiano do ser humano. Até onde o ser humano tem que ir, até onde o ser humano vai quando o seu instinto é de sobrevivência. Quanto ele coloca a vida dos outros em risco para valer mais a dele, sabe? Então, o Extermínio tem tudo isso com uma temática zumbi que não é um zumbizinho se arrastando, são uns animal, uns bichos correndo e quebrando tudo, estourando tudo e dilacerando as pessoas. Então, esse filme, cara, até aqui todos são legais, todos são muito bons. Cara, agora, bacana. esse aqui tem que estar na lista. Esse aqui, se tu nunca assistiu, João, ou se a galera nunca assistiu, tira um tempo pra assistir esse filme, que ele é, com certeza, um dos melhores no estilo. Eu vou falar a verdade, que eu não assisti esse filme, mas eu tô querendo muito ver. A maioria aqui eu já assisti, mas tem outro que eu acho que você já assistiu, que também tem a ver com zumbi. Já assistiu a série lá da Netflix, chama Netflix paga nós, hein? Chamada Santa Clarita Diet. Eu sei qual é, eu assisti os primeiros episódios só. Que é aquela da com a Drew Barrymore, né? Que ela acaba virando. Sim. Que acaba comendo pessoas, né? Tipo, sim, carne humana tipo e tal. Uma mistura de serial killer, serial killer não, é uma mistura de canibais com zumbis. Só que a diferença é que ela morreu, só que ela não fica se deteriorando que nem um zumbi. Ela morreu, mas ela leva muito, muito tempo para se deteriorar. Pena que foi cancelado. Eu não queria que fosse cancelado, eu queria que tivesse uma história que mostrasse como que surgiu, por que aquela bolinha que faz todo mundo virar zumbi. Será que existe muito mais? Será que é só ela? Será que é muito mais gente? Uma pena que foi cancelado. Mas são aquela série que a gente queria ver continuação, mas não vai ter mais. É uma pena. Agora tem o próximo, que é todo mundo quase morto. Não, esse é o Madrugada dos Mortos. Isso, Madrugada dos Mortos. Esse é do Deus, né? Esse é do Deus Zack Snyder. O mestre Zack Snyder. Então foi por isso que você colocou nessa lista. Cara, esse filme Quer fazer a sinopse? Faz a sinopse. Então vamos sair da... Vamos lá. Então, depois que um mal transforma a maior parte da humanidade em zumbis sedentos de sangue, que é um clichê, né? Um pequeno grupo de sobreviventes encontra refúgio em um shopping center, o que é totalmente diferente nesse caso, né? Um lugar meio inusitado para refúgio. É apenas uma questão de tempo para que os mortos-vivos cheguem, e a comida está acabando. Quando a eletricidade é cortada, o grupo precisa encontrar uma maneira de escapar de centenas de zumbis que tomam conta das ruas. Então, ou seja, na verdade um mundo que foi completamente dominado, né? O planeta inteiro, praticamente. Cara, esse filme é legal porque ele... Até tô buscando uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Ele é um remake, tá? Ele é um remake, ele não é original, tá? Tem um antes, mas eu não tô conseguindo achar. Tá, bom, não vai fazer diferença, não vai fazer muita diferença. Mas é uma versão mais que é um remake de uma versão mais antiga. A ideia aqui é literalmente também
tratar da relação das pessoas. Só que esse filme ele faz uma coisa diferente. Ele mostra o cotidiano da personagem, essa menina no meio, antes do troço estourar. Ela trabalha no hospital, aí dentro do hospital ela fala, e o paciente que estava em tal lugar? Ah, parece que foi para outro. Aí passa pela frente da TV, tá mostrando, conflito no centro da cidade, não sei o que e tal. Aí tem uns carros batendo, os negócios acontecendo. Daí ela vai para casa, conforme ela vai indo para casa, vão aparecendo coisas no caminho. Mas como ela tá vivendo o dia a dia dela, nada demais. Ela chega na frente da casa dela, tem uma menina brincando, ela ainda conversa com a menina, entra em casa, tá o namorado dela lá. Eles conversam, ficam juntos e tal, tem a noite deles. E quando amanhece já tá tudo virado. Caraca, então uma coisa que acontece sutil, né? A primeira pessoa que eles vêm infectada é a mesma menininha que ela conversa no começo do filme. Então, assim, essa menina vem e ataca o namorado dela, que ataca ela, e aí ela entra dentro de um carro e sai, e ela vai passando pelo bairro dela e tudo explodindo, e zumbi comendo gente no meio da rua, e pessoa correndo, sabe? É legal que tem uma tomada na câmera subindo, assim, e a câmera vem subindo e o carro fica embaixo andando, né? E vai abrindo as coisas explodindo na volta, as casas pegando fogo, o posto de gasolina explodindo. E aí ela encontra essa galera, vai parar no shopping, onde chega mais gente, e aí também trata da relação entre essas pessoas, de quem pode mais, quem é o líder. Eles não vão poder ficar ali por muito tempo porque os recursos vão acabar. E aí acontece uma parada muito, muito bacana, que é assim, todos os zumbis que estão naquela localidade vão pro shopping, começam a cercar o shopping. E a explicação é, esses zumbis, eles têm uma relação do que quando eles eram vivos, dos lugares que eles iam. E aqui nessa cidade, os lugares que as pessoas mais iam era pro shopping. Então todos esses zumbis começam a ir pro lado do shopping. Porque essas pessoas eram muito consumistas. Essa é a lição que eles querem dar. Mesmo morto, mesmo zumbis, essas pessoas continuam querendo ir pro lugar de consumo, onde elas mais gastavam, onde elas mais se sentiam bem, sabe? Então é isso que esse filme retrata. E também, esse filme é atual, vale muito a pena. É um dos melhores filmes do Zack Snyder, se não o melhor, porque depois ele fez umas coisas muito ruins aí. Mas, e sim, quando eu falo muito ruim, eu tô falando da Liga da Justiça, eu tô falando do BVS, tô falando disso tudo, tá? Já falei. Eu tenho um problema com isso aí. Tome! Tá. E, então, assim, também, tem um final também que te surpreende, porque tu acha que acaba de um jeito e ele acaba totalmente de outro. Também vale muito a pena assistir. Fica a dica aí. Caraca. Daí tá nos streams e é fácil de achar, cara. Bem atual. Pô, que bacana, cara. Vale muito a pena conhecer, hein? E ó, galera, quem não conhece esse filme é indicação do nosso amigo Matheus aqui. Não vem brigar comigo depois. Agora vamos para o próximo, que é Todo Mundo Quase Morto. Cara, esse filme é bom demais. É muito bom. Nossa. Rapaz, eu já vi esse filme também. Um filme que é uma mistura de quem são, porqueiros zumbis e comédia, cara. É isso aí, é muito bom. Esse filme é muito bom. E ainda mais esse ator aí, eu chamo ele de Ruivinho toda hora, quando eu vejo esse ator, só chamo ele de Ruivinho. Simon Pegg. Sim, cara, porque todo filme que ele faz, você vê que o filme é bom. O filme é engraçado. Não é que seja um filme meia boca, mas é um filme engraçado. Que nem os filmes do Adam Sandler. Mesmo que for aquele meia boca, aquele mais ou menos, mas é engraçado. Dá pra dar risada. Esse filme é... Deixa eu pegar aqui. Esse filme agora... tá dentro... Pode falar, João, pode falar. Desculpa aí te cortar. Não, imagina. Ó, esse é a sinopse dele, que é um funcionário de vendas de uma loja de eletrônicos e seu melhor amigo precisam salvar seus amigos e sua família de zumbis que tomam conta de Londres. Mas é uma coisa que acontece por acaso, né? Porque não explica tão direitinho assim como que surgiu esses zumbis. Não explica. E aí eles também passam por uma move trip ali, rodando a cidade, tentando se livrar, né? Acabam indo parar no bar que eles iam todo dia pra beber, lá que acontece o desfecho final. Ele tem o lance com a namorada dele. Nesse trajeto ele perde o padrasto, perde a mãe, perde alguns amigos. E
Só que assim, esse filme, mesmo com a ideia de ser sério, ele tem muitas tiradas cômicas e elas são muito bem feitas. Ele tem essa pitada desse humor inglês que é diferente do humor americano. As piadas são mais pontuais, são piadas mais elegantes, né? Mas são boas demais, assim. E esse filme, ele tá dentro de um projeto que o próprio ator e diretor, o Simon Pegg e o Edgar Wright criaram, que é a trilogia Cornetto. O que é a trilogia Cornetto? Cornetto é de sorvete mesmo. Tem o Todo Mundo Quase Morto, o Chumbo Grosso e o Heróis de Ressaca. Por que é uma trilogia que chama trilogia Cornetto? Porque em algum momento desse filme aparece alguém ou aparece um corneto, um sorvete corneto. É só por isso que eles chamam de trilogia Cornetto. Trilogia Cornetto, porque aparecia o sorvete, é que nem o pessoal que quer fazer uma relação com a Pixar, que origa a Pixar, só porque aquele carro da Pizza Planet aparece em todos os filmes, falam que tem relação. Mas nesse caso tem o próprio diretor, o próprio Simon Pegg, que é o criador dessa parada toda, ele chama de trilogia Cornetto, porque em algum momento no filme aparece o sorvete ou aparece alguém comendo o sorvete. Ou aparece só o papel do sorvete, entendeu? Então, é oficial. Eles chamam assim, ele mesmo chama assim. É que nem o The Rock, que em todos os filmes ele faz assim, ó. Todos os filmes, repara, todos os filmes ele quer fazer um movimento dele assim. E tem outros que também fazem, ó, todos os filmes também o Leonardo DiCaprio tá comendo alguma coisa. Repare bem também. Sim, também. Eu acho que, não, ele e o Robert Downey Jr. também, que em todos os filmes dos Vingadores e do Homem de Ferro que ele passa, ele tá beliscando algum petisco. Todos os filmes, repare nisso também. É uma loucura a gente reparar nessas coisas, mas é verdade esses pontos. Hoje vai um que é mais tipo terror também, né? Esse filme... Hack, é Hack que fala? Hack. Isso aí. Cara, conta a história de uma jornalista e seu cinegrafista filmam o surto de uma doença que transforma humanos em canibais perversos. Ou seja, não é aquele zumbi tradicional, já é algo mais perturbador. É bem perturbador. A história ele é um filme que eles chamam de fan footage, né? Que é aquele com a câmera na mão, que é pra parecer que é uma história real, né? Que nem aquele filme da Bruxa de Blair. Isso aí. Só que aqui é uma equipe de reportagem que está acompanhando o plantão dos bombeiros. E cabe dizer que o REC é espanhol. É um filme espanhol, não é um filme americano. Os Estados Unidos fez uma versão depois, uma adaptação para os Estados Unidos, que chama... Não é REC, tem outro nome. Mas não é tão bom quanto. Emula a ideia principal, mas não é tão bom quanto, tá? Tem o raio, como é que chama? Tem o raio americanizador do filme, assim. Muda algumas coisas. Tem a fórmula americana. Isso. Então, eles vão com essa equipe de bombeiros cobrir esse plantão. Tem uma explicação do que o cara tá sempre filmando, porque o cinegrafista tá sempre filmando. Eles vão parar num prédio, aonde acontece alguma coisa lá, alguém passa mal e tal. E eles vão lá, acompanham o que os bombeiros estão fazendo. Só que no momento de sair, o prédio está todo fechado, pessoas fora do prédio e uma equipe de policiais e cientistas dizendo, ó, esse prédio está em quarentena, tem um vírus saindo daí de dentro desse prédio, ninguém pode sair daí. Ele vai ficar em quarentena. Nos Estados Unidos o filme chama Quarentena. Lembrei. Quarentena. E aí as pessoas do prédio começam a virar zumbi e começam a atacar quem tá vivo. E o cinegrafista fica filmando tudo que ele pode, porque na ideia da jornalista, da menina e do cinegrafista, eles têm uma matéria absurda ali, que eles vão conseguir sair dali e vão poder publicar essa matéria deles e mostrar pro mundo o que aconteceu naquele prédio. E eles vão indo, as pessoas vão morrendo, até que eles chegam num ponto que todo mundo dizia, no último andar não tem ninguém, no último andar não adianta ir que não tem ninguém. Caraca. O último lugar que eles se refugiam é no último andar, tá? Onde eles conseguem parar de ser perseguidos. E quando eles chegam lá,
eles verem que esse apartamento do último andar, ele tá cheio de recortes na parede, cheio de matérias e tal, e veem que quem morava lá era um padre, e no final, essa história de zumbis não é um vírus, é uma possessão demoníaca. Louco, é pior ainda. Essa possessão demoníaca transforma as pessoas nesses zumbis demoníacos. Só e que aí tem o Hack 2 que explica ainda mais toda essa história. Não é tão bom quanto o primeiro. Mas também tem um final que tu fica, puta merda, e agora o que vai rolar? Também tem o mesmo final. E é muito bom por ser uma produção espanhola, que tu não conhece os atores. O que te dá mais veracidade é que tu não conhece os atores da Espanha. Tu não sabe quem são os fulaninhos, quem são os ciclaninhos, entendeu? Então, por alguns momentos, tu até te prende, assim, tu chega a pensar, putz, isso aí parece real, sabe? Cara, que coisa impressionante. E, pelo que eu entendi, além de ser uma possessão, no caso, o que aconteceria? A mídia não tá reportando o que estava realmente acontecendo, né? Não, aí não eles querem reportar. Eles não tinham como, porque a mídia não tinha como. Porque ninguém sabia o que rolava ali. E aquela galera que chegou ali pra cobrir a matéria dos bombeiros. E acontece Cara, todo imagina aquele a cena. Então, E é um baita filme. eu acho que feito já, o formato que é feito, já é pra deixar a gente com aquele medo, assim, poxa, será que isso aí é verdade? Porque eu me lembro quando eu assisti Bruxa de Blair, eu fiquei com um cagaço desse filme, porque eu pensei que era real, pensei que era pessoas mesmo filmando, por causa da forma que estava sendo filmado o filme. Sim, eu falei assim, rapaz, será que é um acontecimento real? Eu fiquei com isso na cabeça, fiquei com um pesadelo uns 5 semanas aí. Ô Matheus, agora tem o Planeta Terror, que pra mim parece mais o Capitão Gancho com perna de... Capitão Gancho na forma mulher com perna de mecânica. Esquece tudo que faz sentido. Esquece tudo e vai pra dentro desse filme aí. João. Dê a sinopse pra nós. Pra vocês terem ideia, esse filme é uma experiência fracassada que libera o vírus que transforma humanos em zumbis, seguido de sangue e carnívoros. Bom, se bem que zumbi é carnívoro, né? Em El Ray, não sei se é assim que pronuncia. El Ray. Valeu, obrigado por me chamar atenção, rapaz. Você vê como, se a pessoa já não sabe pronunciar um negócio, a pessoa é o quê? Sherry, um médico e o xerife unem forças para sobreviver à noite quando os mutantes ameaçam tomar a cidade e o mundo. Rapaz, esse aí é doido, hein? Não, mas eu acho mais doido porque, cara, confesso que eu não vi o filme, mas eu fiquei vendo o trailer. Mais doido é a mulher com perna de mecânica, velho. Foda, né? Muito bom, né? Tem que ver quando ela resolve usar a metralhadora. Nossa! Não sei como puxa o gatilho, mas ela usa a metralhadora pendurada na perna. É muito bom, muito bom. Cara, que loucura. Esse filme ele tem a direção do Robert Rodrigues e ele tem o Tarantino como padrinho do Rodrigues. Então tem o dedo do Tarantino nesse filme. Cara, esse filme ele literalmente quer te jogar numa coisa, num besterol, sem pé nem cabeça, com tripa, sangue, explosão, tiroteio pra tudo que é lado, zumbi atacando de tudo que é canto. Tu quer desligar o cérebro e dar muita risada, esse é o filme. Ou seja, um filme perfeito para muitos que gostam de zumbis e gostam de loucuras. É isso aí. Ele é pra isso. Não queira tirar grandes coisas desse filme. Nossa, que atuação. Nossa, que personagens bacanas. Não, esquece. Desliga o cérebro, senta na frente da televisão e dá o play, velho. E te prepara pra muita galhofa, pra muita explosão, pra membro arrancado, pra tiro. Pro El Ray, esse, que é um cara que não tem explicação, mas é um cara que em momento nenhum a polícia deixa ele botar a mão numa arma, porque ele com uma arma na mão ele é muito perigoso, sabe? Então, assim... Que loucura! Cara, esse filme, ele é aquele filme que em algum momento, ele de tão ruim, ele deu uma volta e ficou bom.
sabe? Caraca. Por isso que ele É tá que na minha nem lista. Sharknado, né? Porque Sharknado quem é um CGI tão tosco, mas tão tosco. E o filme inteiro é tão maluco que a gente chega a dar risada e acaba se tornando bom de tanto dar risada. Mas é que Sharknado é um filme que é uma série de filmes que ainda se leva a sério. Esse não. Esse filme ele não se leva a sério. Então tá explicado. É muito bom, vale muito a pena. Vale muito a pena. Se tu tá a fim de dar umas risadas e se divertir, assim. É um filme curto também, tem 1h e pouquinho no máximo, acho que 1h e 20. Então vale muito a pena. Tirar um tempinho pra olhar ele e dar risada. Boa. Então fica a dica aí. Agora vamos pra Zumbilândia, que é outro que também é no mesmo estilo, né? Porque pensa em 4 ferrapagos que estão lá num mundo pós-apocalíptico cheio de zumbis. Isso aí. Esse filme também é muito bom. Tanto o 1 quanto o 2. Eu acho que o 2 é bom também. Eu não botei o 2 na lista, mas o 2 é bom também. Mas é uma pena que o velho só acaba morrendo no filme, no segundo. Pois é. Já que tu deu A spoiler... população... E aqui, esse filme é de 2009. Quem já viu, só que pena que a série não é igualzinha, né? Pena que a série é muito já mudou ruim. muito. A série mudou totalmente. A população é infectada por um vírus que faz com que as pessoas se tornem zumbis. É verdade? Poucos são os humanos não infectados. Entre eles, Columbus, que desejava voltar para sua cidade natal na esperança de encontrar seus pais vivos. Ou seja, Columbus é esse Lex Luthor que nós vimos no filme do Zack Snyder. Isso. No caminho, Columbus encontra Tallahassee, que é o Clecos Cassidy, quem não sabe, que está indo para a Flórida para aniquilar zumbis e pega carona. Ao parar em uma mercearia, a dupla encontra com Wichita, é o nome, né? Wichita. Isso, e Lilith Rock, que apresenta ter sido mordida por um zumbi, o que divide o grupo em saber o que fazer. Cara, é meio louco esse filme. Esse filme é uma loucura total, porque, cara, imagina 4 ferrapados, que nem eu já disse antes, no meio de um apocalipse zumbi. É mais ou menos isso, porque o cara porque o velho, ele é um cara sem noção que só quer saber de matar zumbis e muitas vezes não liga pra muita coisa. O outro só quer encontrar sua família, que eu entendo muito bem, e acaba se apaixonando pela Emma Stone. Fácil, né? É um filme meio clichê, mas é muito divertido para assistir. Eu acho que não tem muito o que falar dele, ele é bem atual, mas eu acho que a principal coisa dele é que os personagens pregam em não confiar em ninguém nesse universo, nesse apocalipse, assim, ser cada um por si, tocar a sua vida, e acaba que eles descobrem que eles, confiando um nos outros, eles vão conseguir ir mais longe nesse mundo, sabe? Acho que exatamente. É isso que esse filme faz. Também tem a quebra do personagem do Woody Harrelson ali, que a gente, no começo eles mostram pra nós que a perda dele foi um cachorrinho, e depois a gente entende que foi o filho, né? Não, eu fiquei pensando assim, pô, mas o cara parece o John Wick, que fica bravo só porque perdeu o cachorro. Sabe, então tem as construções. A única coisa que eu acho meio chata nesse filme é a narração do Jason, como é que é? O Eisenberg, o Lex Luthor ali. Sei, o Eisenberg. Vamos chamar de Lex Luthor da Deep Web. Isso. O filme foca muito na narrativa dele, a maioria das coisas, antes de acontecer, ele narra, regra tal, babá. Mas então aquele dia eu acordei assim. Sabe, então isso pode, se o cara acha esse tipo de off dentro do filme meio chato, pode tirar do filme. Mas no geral é um filme bom, assim, vale legal e mostra que talvez a ideia de ficar sozinho não seja tão boa quanto confiar em pessoas que tu goste, né? É mais ou menos isso que eu entendo desse filme, assim. E a ação dele é bem fluida também, né? Tem as ideias da morte. É um filme bem legal, né? É um filme bem legal, aquele lá que é filme que, se você quer um entretenimento bacana, vai lá e assiste. Mas
que eu acho assim nesse filme. Eu vou falar a verdade que no segundo eu achei ele até um pouco melhor que o primeiro, mas é um filme ok, o segundo filme. E esse primeiro, pra mim, é um filme até que bom, mas não vejo assim como aquele filme que a gente pode tirar tanto aproveitamento assim, falar tanta coisa assim. É que o segundo filme, o que eu mais acho legal nele, é que ele dá o espaço dele mesmo. Exato. Ele passa exatamente 10 anos do primeiro filme. É como se eles tivessem vivido aqueles 10 anos dentro do Apocalipse, entendeu? Não foi uma coisa de um dia pra noite. Mostrou eles, eles foram parar na Casa Branca, eu acho uma parada assim, né? Uhum. Então, assim, mostra como, não mostra os 10 anos, mas dá a entender que eles viveram esses 10 anos juntos, que é um intervalo de 10 anos do primeiro pro segundo, né? Então, Sim. assim, isso que eu acho legal, retratar isso, assim, não foi como se fosse, aconteceu tudo agora e dias depois aconteceu a parte 2, não. Ele realmente espera 10 anos dentro do filme também. Então mostra as dificuldades deles, a ideia de ele estar querendo se provar, de fugir, de voltar e tal. Sim. Sabe? Então, ou seja, acompanha a cronologia. O 1 é melhor, realmente o 1 ainda é melhor. Não, eu sempre achei um melhor, por causa da história, da narrativa, o pessoal se conhecendo, e a menina que não sabe se é zumbi ou não. E, cara, e a gente fica com aquela tensão na parte dela também, porque fala assim, poxa, será que ela vai virar zumbi e vai atacar eles no final? Será que vai acontecer isso? E, Matheus, agora vamos falar do último filme aqui? Vamos falar do que esse pra mim, cara, Guerra Mundial Z, cara. Bom, na sinopse, eu acho que muita gente já assistiu esse filme, que um vírus letal se espalha rapidamente e transforma seres humanos em zumbis. O ex-agente da ONU, Jarlene, ou seja, o ator Brad Pitt, é chamado para investigar a epidemia que está acabando com a humanidade, iniciando uma verdadeira corrida contra o tempo. Que na verdade é uma verdadeira guerra esse filme, né? E eu acho que retrata um pouco a realidade também, porque é um vírus que escapou de um laboratório. Por aí. Cara, eu já vi opiniões bem divisivas sobre esse filme. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta. E eu acho que ele é um filme ok, assim. Principalmente pelo jeito que ele trata a infecção, o jeito que a doença se alastra nas pessoas. E conforme a mutação, conforme o vírus trabalha, porque tem uma cena que mostra um monte de infectado correndo e passa por um rapaz, e é nitidamente que esse rapaz tem algum problema, que ele tem algum câncer, alguma coisa assim, porque é um rapaz bem magro, tá careca, sabe? E os infectados passam por ele e não pegam ele, então assim, ele dá essa ideia de que essa mutação só quer hospedeiros fortes, só quer hospedeiros saudáveis, é meio que uma evolução nas histórias de zumbi. O personagem do Brad Pitt eu gosto, que ele é um virologista, e a profissão dela é identificar vírus e tentar identificar a cura e tal. Tanto é que ele acaba se infectando e ficando doente para poder sair da onde ele tá e poder explicar pra galera as coisas, como o ser humano tem que tratar disso. Então, assim, ele não trata muito na narrativa de personagens, ele trata mais na narrativa de um todo. Eu acho que isso é um erro. Se ele focasse mais em alguns personagens, talvez seria uma história melhor. Mas eu gosto disso. Eu gosto que ele diferencia a história do vírus e como ele trata isso, de olha, o vírus ele funciona do jeito que ele quer, entendeu? E ele quer agora somente hospedeiros que sejam fortes. Eu acho legal, eu gosto disso. Eu acho que esse torna tipo uma proteína para eles fortalecerem, né? Porque foi que eu entendi. Mas eu achei assim bem diferente o filme, porque ao mesmo tempo que eles vão desenvoluindo, né, que eles vão se tornando zumbis, que a gente percebeu que é um zumbi, mas é um zumbi muito forte, né? Não é aqueles zumbis igual a série lá do... agora fugiu o nome da minha cabeça. A série de zumbis
Ah, cara, The Walking agora Dead. fugiu. The Walking Dead. Nossa, é uma série tão ruim que foge da minha cabeça. É que assim, eu sempre digo, tem a diferença entre zumbi e o infectado. É a mesma coisa? Sim. Não é a mesma coisa. O zumbi, ele talvez ele tivesse morto e o vírus fez com que ele voltasse. O infectado, ele é uma pessoa normal, que ele é infectada por esse morto-vivo. E com o tempo, esse infectado vai passar a ser um zumbi. Tanto é que nos primeiros anos de zumbi dele, de infectado, ele é mais rápido, ele é mais ágil, ele é muito mais perigoso. Entendeu? Sim. E conforme os anos vão passando, ele vai se virando um zumbi, porque ele vai putreficando, ele vai apodrecendo. Então existe a diferença do infectado pro zumbi. Essas são as principais diferenças. Né? Sim, porque como vocês viram no filme, quem já assistiu, vê quando o personagem quer ser infectado pela doença para uns. E aparece um cara bem apodrecendo, né? Que eu já achei engraçado o jeito. Uhum. Mas assim, aparece ele não é tão ágil igual os que acabaram de se transformar. É. Que é totalmente diferente. E assim, eu achei uma pegada diferente. Eu acho que se tivesse muito mais profundidade na família, que eles fossem os principais, eu acho que seria até bem mais legal. Porque a gente tem uma narrativa com personagens principais, a gente já ia se prender mais no filme e falar assim, poxa, eu quero que eles sobrevivem. Isso. Se tivesse dado uma profundidade para a esposa e para as filhas, para alguma coisa acontecendo, ele ter que correr para elas, para salvar elas e tal, por um instinto mais paternal, seria uma história mais voltada a personagens, teria sido melhor. Mas mesmo assim, ele tem meu lugar aí nos filmes de zumbi, assim, bem bacana. Tem um filme que eu acho que vale a pena mencionar aqui, que é um filme que saiu na Netflix, que não vou saber falar o filme direito, mas é um filme de zumbi que se passa naquela cidade dos Estados Unidos, que é a cidade do pecado. Ah, você tá falando do filme o filme do Zack Snyder, da Netflix, é o filme da Netflix. Isso. Arm of Dead. Exatamente, Arm of Dead. Cara, aquele filme foi tão da hora, eu assisti, foi tão legal, cara. Eu gostei de ver o filme. Nossa, Só que eu pensei assim, cara, por que que eles só eles estão infectados, só aquele local? Por que não é outro lugar também que é infectado, sabe? Cara, eu acho esse filme muito ruim, João. Vou te fazer eu acho esse filme um desrespeito comigo. Sabe por quê? Porque eu adoro filme de zumbi. E quando anunciaram que o Zack Snyder, que fez Madrugada dos Mortos de 2004, que é um baita de um filme, que o Zack Snyder ia trabalhar um filme de zumbi pra Netflix, cara, eu fiz campanha pra galera assistir. Eu esperei. E por isso você ficou chateado. Eu esperei a estreia. Quando o filme lançou, eu acho que eu fui a primeira pessoa no mundo a dar play. Tá ligado? De tanto que eu queria assistir esse filme, velho. Esse filme é uma chuva de decepção, uma atrás da outra, velho. Isso é muito ruim. E eu já te respondo. Por que é só em Las Vegas? Porque quando eles identificaram o vírus em Las Vegas, eles sitiaram toda Las Vegas e ninguém saía mais de lá. Eles fecharam Las Vegas com um container. E ninguém mais entrava e ninguém mais saía. Não, eu realmente, se for ver direito, esse filme é bem esquisito em várias partes. Acho que é porque eu gosto muito de filmes de zumbi, eu acabo assistindo qualquer filme de zumbi e falo que é bacana. Igual os filmes de dinossauros. Igual os filmes dos dinossauros. Eu assisto qualquer um e falo assim, pô, bacana, eu gostei. Sei. Porque são filmes que eu gosto de me entreter, né? Porque a gente foge um pouco da casinha, foge um pouco de super-herói, foge um pouco de outros temas. E acaba com temas diferentes, que é zumbis, e outros tipos de tema, que a gente acaba assistindo e fala assim, eu não quero saber se é bom ou é ruim, vamos assistir para querer que... Sim, claro, te entendo. E Matheus, o que você recomenda mais aí pra gente, se você recomenda o pessoal
que você recomenda pro pessoal? Qual filme você recomenda? Essa lista. Cara, dessa lista eu vou fazer um top 3, tá? Do terceiro pro primeiro, tá? Pode falar. Pra mim, eu acho que indispensável é Hack, tá? De 2007. Apesar dele tratar de uma temática mais demônios, assim, né? Eu acho que ele é muito bom. Tá? Que é algo bem diferente, né? É bem diferente. A proposta dele ser fan-footage ali, da galera tá filmando e tu ter uma explicação de por que eles estarem filmando. Não é uma coisa aleatória, qualquer um pega um celular e filma. Não, é um cara filmando. Mas por que ele não para de filmar? Porque ele é um cinegrafista e ele acha que aquilo ali, ele vai conseguir sair dali e aquilo vai ser a matéria da vida dele. Então faz sentido, sabe? Então, assim, o terceiro lugar da minha lista tá aí, é Hack. Assistam, recomendo muito. Aí, show de bola! Depois eu vou pra... Cara... Vou pra uma comédiazinha. Vou pra uma comédiazinha pra todo mundo rir um pouco, se divertir um pouco. Que é Todo Mundo Quase Morto, tá? Com Simon Pegg lá. Todo Mundo Quase Morto. Sim, que é o Ruivinho. Que é o Ruivinho, eu chamo de o Ruivinho. Porque Ruivo se identifica com Ruivo e chama todo mundo de Ruivo. Tá, então assim, esse filme é muito divertido, engraçado. Com ele tem um final bacana também, que é quando acaba tudo, o que acontece com os zumbis que não morrem, sabe? Eles dão um final pros zumbis que tu fica pensando que, putz, cara, né? Se um dia acontecer, pode ser desse jeito. Então tá ali, assistam, Todo Mundo Quase Morto. E, cara, o primeiro da minha lista é Extermínio. Sem sombra de dúvida, dessa lista aqui, o melhor deles é o Extermínio. Extermínio. Não, aqui tá na capa do 2, mas todo mundo já sabe que é o Extermínio 1. O primeiro Extermínio, eu acho que ele é dessa lista de filmes de zumbi, dessa lista que foi feita aqui. E se nós pegar, eu acho que a maioria dos filmes de zumbi espalhados pelo universo, aí, pelo mundo, cara, é muito difícil esse filme não estar entre os três sempre. Então, Extermínio é o top 1 na minha lista, vale muito a pena. Acho que a galera para tudo que tá fazendo depois do nosso cast aqui e vai assistir Extermínio. Vocês vão estar ganhando algumas horinhas de entretenimento inteligente e de um filme bem feito, bem filmado, bem editado, bem cortado. Então, Extermínio é o top 1 da minha lista. Cara, show de bola, hein? Cara, essa lista foi bacana, cara. De filmes de zumbis, que esses assuntos é muito bacana a gente discutir. Bom, galera, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar como estreia aqui para todo mundo assistir. Matheus, fala suas considerações finais, meu amigo. João, mais uma vez uma honra e um privilégio estar aqui no teu canal junto contigo, trocando essa ideia, falando desse assunto que eu gosto bastante, tá? Então, assim, sempre que possível, sempre que eu puder, sempre que tu achar que a pauta é pertinente e eu puder estar aqui, estarei aqui, tá? Conta comigo sempre, do mesmo jeito que eu sei que eu posso contar contigo lá no meu canal, que é o Dropcast, né? Sim. E eu vou deixar um convite pra galera. A gente está fazendo uma sessão The Last of Us todo domingo eu e o Samuque, mais alguns convidados, assistimos um episódio de estreia na íntegra, direto no canal no YouTube. Vamos fazendo considerações. Logo que o episódio termina, a gente faz uma resenha. Então, tô convidando todo mundo a se inscrever no Dropcast, ativar o sininho das notificações para não perder nada, que todo domingo, até o final da série The Last of Us, a gente tá tendo conteúdo lá, a gente vai estar lá. Parece que eu não sei quando vai sair esse vídeo, João, mas o episódio número 3, que é o que nós vamos fazer agora, parece que tem 1h30 de duração. Então nós vamos madrugada dentro trocando uma resenha. Então, é isso. Beleza, então. Cara, então, Matheus, eu também digo mesmo. Você sabe que você só pode me contar pra tudo, pra apoiar sempre. E lembrando que o link do canal do Matheus está aqui na descrição como um grande apoiador, grande amigo. E nós vamos ficando por aqui, galera. Deixa nos comentários qual o seu filme favorito de zumbis ou outros filmes que vocês também querem ver que a gente faça um top 10, quem sabe, né? Mas é isso aí, galera. Forte abraço, valeu, fui!